Beleza? Então, vamos lá. O método para o cliente. E você tem que ter isso na massa do sangue, tá? Não sei se você já viu outros vídeos. O método para o cliente, ele vai dar clareza. O método para o cliente, no primeiro passo, ele vai dar clareza, principalmente sobre estado atual. Estado atual. Aonde eu tô? Quais são as interferências desse momento? E o que eu quero? Beleza? Então, ele vai dar clareza sobre o estado atual e sobre o estado desejado. O método ele vai trabalhar para levar o cliente do ponto A ao ponto B. Então, dentro do método, e coach é método, coach não é ferramenta. As ferramentas estão dentro do método, beleza? E aí, eu indico muito isso aos nossos alunos. Cara, não precisa comprar ferramenta. Eu já dei aula aqui de como você construir a sua ferramenta. Se você tem um método, se você tem um nicho, se você tem um linguajar, você pode criar ferramentas que têm muito mais a ver com o método que você desenvolveu do que você comprar uma. Vou dar um exemplo como isso aconteceu comigo. Existe uma ferramenta de estratégia chamada pirâmide, né? É uma pirâmide fragmentada, que você fragmenta o objetivo SMART e naturalmente você vai fazendo fragmentos dela. Legal? Legal. Funciona? Funciona. Eu já usei? Já usei. Uso se tiver que usar? Uso. Mas dentro do meu linguajar, dentro do meu método, eu posso fazer a mesma ferramenta, chamando ela de poste a poste. Poste a poste. Por quê? Porque o meu método ele vem baseado nas operações especiais. E com base nas operações especiais, eu sei que para eu alcançar um objetivo grande que está lá no alto de uma comunidade, numa missão, a minha vitória, o meu sucesso vai depender de eu seguir de poste em poste, de pequenas em pequenas vitórias, de lanço a lanço. Então, dentro do meu linguajar, dentro do meu método, que tem a ver com as operações especiais, eu trago a pessoa para essa percepção. E ao invés de eu fazer uma pirâmide fragmentada, eu vou literalmente fazer uma ferramenta aqui, ó, objetivo. Eu fragmento e vou fazendo a pessoa colocar aqui, ó, o passo a passo que ela tem que dar até o resultado. Então, a primeira, entende? Então eu consigo, com um método próprio que você aprende com a gente, a como fazer, a criar ferramentas próprias que têm, vamos dizer, genéricas no sentido bom da palavra, no sentido de eu estar extraindo daquela ferramenta que já existe uma ferramenta parecida com a mesma intenção que vai estar muito mais dentro do meu escopo. Então, a primeira coisa que o método serve para o cliente é para dar clareza. Não só para ele, mas para você também. Por quê? Vamos dizer que o cliente está te contratando e ele sabe o que quer, né? Então, mas ele sabe o que quer de forma mais superficial e não com clareza. Então, no primeiro contato com ele, você vai entender o estado atual, o momento atual dele e o que ele está querendo. Opa, clareza. No segundo momento, o método ele vai ajudar, se a pessoa já sabe, no segundo momento, eu vou conseguir eu vou desenvolver com ele uma estratégia. Opa, se eu já tenho clareza, o meu segundo momento é desenvolver a estratégia. Se ele não tem tanta clareza, se ele não consegue desenvolver a estratégia,
dentro do nosso método, a gente parte para o desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Beleza? Eu parto para o autoconhecimento. Mas quando eu falar sobre método, eu explico melhor.